Olá, muito boa noite a você, amigo internauta. Está começando a partir de agora no canal F5 Piauí, em nome da Nova Netcom, da Real Papelaria e Presentes, também da Márcio Antenas, mais uma edição do F5 Podcast. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Boa noite, Enio Araújo. Boa noite, GK. Mais um F5 Podcast aqui para a galera, cara. Mais uma edição. Hoje a gente vai conversar sobre um assunto bem necessário, sobre coisas assim voltadas para meio ambiente, para segurança, sustentabilidade e muita coisa boa aqui com a nossa gestora da APA Serra da Ibiapaba. Qualifica aí nossa entrevistada hoje, GK. É a nossa convidada Lilian, conhecida como Lila, de Carvalho Lindoso. Ela é graduada em Comunicação Social, Jornalismo pela Universidade Federal do Estado do Ceará, especialista em Comunicação, Sociedade e Meio Ambiente e mestre em Desenvolvimento Regional, ambos pela Universidade Federal do Tocantins. E hoje vai conversar conosco aqui assuntos bastante interessantes, até porque lá atrás, nas edições anteriores aqui do F5 Podcast, nós conversamos com o chefe da APA, do Parque Nacional de Sete Cidades, o Valdemar Justo, que também já trouxe assuntos bem interessantes, né, Araújo, sobre essa questão ambiental e principalmente mais ligada ao Parque Nacional de Sete Cidades. E hoje a Lila vai nos ampliar esse leque, né, sobre esse assunto, que é a APA da Serra da Ibiapaba. É interessante a gente frisar, antes de começar a conversar aqui com a Lila, que a APA Serra da Ibiapaba, ela é composta por 26 municípios, sendo 20 no estado do Piauí e 6 no estado do Ceará. Então é muita responsabilidade para essa mulher batalhadora, guerreira, inteligente e que está fazendo um belo trabalho nesta unidade de conservação e uso sustentável. Boa noite. Boa noite, Lila. Obrigada, pessoal. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Um grande privilégio estar aqui com esses dois super comunicadores aqui da Piracuruca. Pessoal que eu admiro bastante, acompanho também o trabalho de vocês. E é uma honra, um privilégio estar aqui com vocês hoje à noite. Perfeito. A gente sempre começa assim, pessoal. A gente faz essa pergunta que é já quase um jargão aqui do nosso F5 Podcast. Falei para os nossos entrevistados, quem é a Lila Lindoso? Eita, será que eu sei? Bom, o que eu posso falar? Eu me considero uma mulher bastante batalhadora, né? Fora dos padrões, assim, nunca me conformei com os padrões impostos pela sociedade, sempre tive curiosidade de ir além. Tanto é que eu vim parar aqui no Instituto Chico Mendes, né? Sendo jornalista de formação. As pessoas sempre acham que quem trabalha na área ambiental é biólogo, necessariamente ligado a essa área, mas uma primeira informação assim, importante é que a nossa carreira ela é aberta para todos os níveis de formação, porque o entendimento é que a gestão ambiental precisa de todos os saberes para acontecer, né? Então, quando eu vi a possibilidade de um concurso do IBAMA, eu falei, tá, eu acho que eu gostaria de trabalhar no IBAMA. Nunca tinha pensado sobre isso, mas eu acho que eu gostaria, porque eu sempre gostei de natureza, sempre me preocupei com a questão ambiental. E os colegas de faculdade diziam, mas não tem nada a ver, como assim? Você é jornalista, vai... Mas eu, né, me formei em jornalismo, mas também tinha uma crise existencial com isso, né? Porque o sonho que eu tinha de fazer jornalismo era um jornalismo combativo, de luta por justiça social, que não tem muito espaço no mercado, né? Então eu sempre me senti um pouco deslocada na sociedade, e é como se eu entrei no IBAMA, depois que o ICMBio foi criado, como se eu tivesse encontrado um espaço onde eu podia ser tudo aquilo que não tem definição, né? Não tem nada que nos defina, a gente vai se fazendo ao caminhar, né? E nessa minha caminhada eu já fiz várias coisas diferentes que eu nunca imaginei na minha vida, quer dizer, cada período que eu trabalhei em diferentes lotações, em diferentes locais, né? O ICMBio atua no Brasil todo, então já trabalhei no Tocantins, já trabalhei em Brasília, agora eu voltei para o Ceará e dentro de cada lugar, em lugares diferentes, cada lugar foram desafios diferentes, foram aprendizados que é a escola da vida que ensina mesmo, né? Então, acho que, em resumo, poderia ser isso. Uma pessoa fora dos padrões, que está sempre
buscando conhecer mais e se colocando novos desafios, nunca consigo me acomodar numa posição, né? Sempre estou buscando mais, aprender mais e aceitando sempre desafios, e os desafios parecem que me perseguem mesmo, né? Mas e a Lília é natural de onde? Eu sou pernambucana, de Recife, mas me mudei com a minha família ainda criança para o Ceará. Passei 22 anos morando em Fortaleza, né? Foi onde fiz a minha graduação na Federal do Ceará. E então tem gente que diz que eu não sou pernambucano, mas eu sou pernambucana sim. Perdeu o sotaque muito rápido, né? Perdi. Quando eu cheguei no Ceará, imagina, eu falando tia, as crianças arrancavam meu couro. Então a criança se adapta rápido, né? Mas quando eu vou pro Recife, muito rapidamente eu resgato de volta de novo aquele meu sotaquezinho da infância. Eu acho lindo esse sotaque do Dida. Eu também, acho maravilhoso. Eu amo a minha terra, tenho muito orgulho, né? Acho que o bom pernambucano ele tem orgulho da sua terra. Você sabe que aqui no Piauí, no sul do Piauí, já tem um Di também. Quando você chega em São Renato para lá, o pessoal já puxa esse Di também. No sul do Ceará também, né? No Crato, a região do Crato ali, também tem. É bem diferente da gente que está aqui mais para cima, né? Mas eu sou brasileira, na verdade. Pessoal... Na verdade, essa nossa região tem um português até mais limpo, né? Assim, digamos, sem vícios. Eu acho lindo o sotaque nordestino. Os sotaques nordestinos, vários, né? Porque não tem só um, são vários. E eu gosto de todos. Eu gosto do baiano, gosto do pernambucano, gosto do cearense, gosto do maranhense. Acho todos lindos. A mistura de tudo. A minha mãe é goiana. Então, realmente eu já fiquei com um sotaque universal, digamos assim. Mãe goiana? A minha mãe é tocantinense, né? Quando ela nasceu não havia Tocantins, mas a região do Goiás, onde ela nasceu hoje é Tocantins. O estado não tinha sido criado, mas é a região que hoje é Tocantins e ela se considera tocantinense com muito orgulho também. E os laços estão presos lá ou não? No Tocantins? No Tocantins? Eu sempre digo que eu saí do Tocantins, mas o Tocantins não saiu de mim. Realmente foi uma terra assim que eu aprendi a amar. Eu sempre andei lá, porque de criança a gente sempre ia visitar a família, os avós. Eu tenho 12 tios, né? Muitos primos, sei lá, mais de 50 primos, e agora já os filhos dos primos. Então a gente sempre ia lá visitá-los, mas nunca tinha me ocorrido de morar lá. Eu fui morar exatamente quando abriu esse concurso do IBAMA. A minha mãe estava voltando para lá, porque meus avós já estavam idosos, e ela foi a única filha que se aventurou a vir morar tão longe da família. Todos os outros moravam por ali, e ela sempre ficava com aquele aperto no coração de ver todo mundo reunido, e só ela não tá ali, né? Então ela decidiu voltar para lá, e foi bem na época que abriu o concurso do IBAMA. Então ela disse: minha filha, vamos comigo pro Tocantins, porque a minha irmã estava casada, meu outro irmão não tinha terminado a faculdade, eu estava solta, né? E aí ela disse: não, vamos, se você quiser, depois você volta para o Ceará. Mas aí eu fui para o Tocantins e foi difícil para arrancar de lá. Fiquei uns 10 anos por lá. Aprendi muito, né? Trabalhando com comunidades indígenas, com comunidades quilombolas, com quebradeiros de coco-babaçu. Então, assim, eu não saí do Tocantins porque eu disse: não gosto mais daqui. Não foi. Foram as contingências da vida. Engravidei da minha filha, minha mãe foi embora para Brasília, aí eu já fui atrás dela em Brasília também. E depois a gente decidiu que estava na hora de voltar aqui para o nosso velho e bom Nordeste, né? Mas eu amo Tocantins. Tocantins é um lugar maravilhoso. A época que você entrou no IBAMA foi lá ou foi em Brasília? Entrei lá no Tocantins. Você vê a importância do Tocantins na sua vida, Tocantins foi muito importante. Eu jamais poderia imaginar. Lila, deixa eu te perguntar uma coisa. Aqui no F5 Podcast, a gente sempre conta a história, assim, a carreira profissional das pessoas, para que os nossos internautas, eles acabam se espelhando nessas figuras que foram aguerridas, que trilharam, assim, seus caminhos até chegar ao sucesso, como é ser gestora de uma APA do tamanho da APA Serra da Ibiapaba Tem hoje. muito jovem assistindo o F5 Podcast, viu? Assim, você tá vendo a Lila aqui, pessoal? Essa mulher, ela é empoderada. Para ela não tem essas barreiras, ela não aceita um não assim de cara de jeito nenhum. É aquela pessoa que sabe o que quer e vai atrás. É muito engajada com o movimento social, é uma pessoa assim além do seu tempo sempre. Então assim, Lila, como é que foi essa tua carreira profissional até chegar ao ICMBio, ao IBAMA, né? Depois ao ICMBio e hoje gerente de uma APA tão grande como a Serra da Ibiapaba? Conta aí pra gente, assim, não tenha pressa, fale bem devagarzinho como é que foi, degrau por degrau. Vamos saborear a sua história? Talvez não sei se tem tanta coisa interessante, mas assim,
como eu falei, né? Sempre fui uma pessoa rebelde, né? Uma pessoa que não se enquadra nos padrões, né? Que sempre procura ir além e saber, mas o que tem ali do outro lado? Por que estão dizendo que eu não posso, né? Deixa eu dar uma espiadinha aqui. E tive também o privilégio de uma formação, de uma consciência política, cidadã em casa, né? A minha mãe é assistente social, é formada em serviço social, sempre foi uma pessoa muito dedicada a fazer o bem até os estranhos, até os desconhecidos, assim, ao ponto de levar até sei lá, um mendigo para dentro de casa para acolher a pessoa, até que ela fique melhor e consiga algum trabalho, né? Então, sempre tive esse exemplo dentro de casa e ela também sempre respeitou muito as nossas escolhas, né? As escolhas dos filhos como um todo. Eu quero ter essa habilidade também com as minhas filhas. Então, tudo que eu idealizei, tudo que eu sonhei, tudo que eu tive vontade de fazer, a minha mãe sempre me incentivou muito, sempre acreditou que eu seria capaz, né? Sempre me deu aquele suporte, aquele incentivo. E aí eu saía de casa, depois eu voltava. Não tinha muito tempo ruim. Ela só dizia assim, olha, o que quer que você faça, né? Assuma a responsabilidade das suas escolhas, né? Assuma as consequências das suas escolhas. Isso eu acho que é o mais importante, né? A gente desde cedo ter a consciência de que nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Porque se a gente quer ser livre, né, para ser rebelde, para fazer o que quiser, a gente tem que saber que vai segurar a responsa pelas escolhas que a gente fizer. Então, assim foi que eu passei no vestibular logo de primeira, fiz para jornalismo e para história na estadual, a gente precisava escolher, porque não podia entrar nas duas públicas, né? E aí escolhi o jornalismo, não tanto por uma afinidade, mas mais por um sonho com a habilidade da escrita, que eu sempre gostei de escrever, né? Sempre gostei de me comunicar, de poder promover a justiça social de alguma forma. Eu tinha esse sonho. E a minha mãe dizia, você não quis fazer serviço social, mas praticamente você é um assistente social também, né? Só que aí muito cedo na faculdade eu descobri que não seria tão simples assim esse caminho, que eu precisaria criar esse caminho que eu queria seguir, né? Não tinha muitas escolhas. E aí, quando eu já estava nos últimos semestres da faculdade, eu conheci uma professora que trabalhava numa ONG na época. Ela até não tem mais essa ONG, o Catavento Comunicação e Educação. Ela era minha professora de rádio, eu gostava muito de fazer rádio, né? E aí ela gostou também da minha aptidão e me convidou, perguntou se eu gostaria de trabalhar lá. Eu falei, sim, gostaria. Então, na área do jornalismo, eu me encontrei no trabalho com essa ONG, né? A gente trabalhava com formação de jovens comunicadores populares de assentamentos de reforma agrária, né, que havia todo um componente de convivência com o semiárido. Até essa ONG, na época, fazia parte da articulação no semiárido, então aquele projeto 1 milhão de cisternas, né? Sim. Que aí dentro desse projeto a gente trabalhava também alternativas produtivas, compatíveis com o semiárido, e aí a gente propôs esse componente de comunicação. Então, a gente fazia um boletim impresso, e também incluímos esse componente de capacitação dos jovens das comunidades para eles começarem a comunicar também o seu dia a dia, a sua realidade. Então, a gente fazia um programa de rádio semanal e esses jovens eram nossos repórteres populares, né? Então, eles cobriam as reuniões das associações, as temáticas que eram discutidas. Com isso, a gente começou a formar lideranças, né? Esses jovens começaram a se engajar nas associações de seus assentamentos. Foi um trabalho muito bonito, mas eu terminei a faculdade. E aí eu tinha um namorado na época ele é artesão até hoje, não é mais meu namorado, mas é artesão. E aí ele não queria ficar preso, ele queria viajar, queria sair pelo mundo e eu também tinha esse anseio, né? Então larguei tudo, compramos um Monza velho e passamos 1 ano e meio viajando, sem destino, né? Região costeira ou geral? Descemos o litoral todinho, de Fortaleza a gente foi descendo Rio Grande do Norte, Pernambuco, Bahia, fomos até Santa Catarina. Rio de Janeiro, passamos no Rio de Janeiro um tempo, aí descemos para Santa Catarina. De lá a gente foi para a Argentina, esse meu namorado ex-namorado é argentino, fomos para a Argentina, ficamos 3 meses na Argentina, depois voltamos para o Brasil, ficamos mais uns 6 meses em Búzios, e aí eu falei, olha, eu quero retomar minha vida, né? Foi muito bom, aprendi muito, mas agora eu quero pensar o que eu vou fazer mesmo, né? E aí a gente voltou para Fortaleza, logo que eu cheguei eu vi que estava o concurso do IBAMA aberto. E aí eu olhei e falei, eu acho que eu gostaria de trabalhar no IBAMA. Será? E aí meus amigos, não, você é louca, como você vai fazer para a área florestal? Aí eu vi lá, dendrologia, eu falei, gente, o que é dendrologia? Eu não sabia nem o que era isso. E aí meu amigo, tu tem certeza que tu vai fazer esse concurso? Eu falei, olha, eu só não vou passar
A garantia de não passar é eu não fazer, não custa nada fazer, eu tô de bobeira mesmo aqui, estava desempregada, passei 1 mês e meio estudando intensamente e passei, né? Contra tudo e contra todos, passei, e meio sem saber, assim. Até hoje eu tenho muito claro que o que me segura nesse trabalho não é a estabilidade do emprego, porque não era isso que eu procurava, né? Eu procurava um trabalho que me realizasse, em que eu pudesse continuar sendo eu, em que eu não precisasse aderir a convenções, a ter que usar salto, a ter que usar maquiagem, a ter que me fantasiar de um personagem que não sou eu, né? Então, o IBAMA e o ICMBio hoje, ele me permite ser exatamente quem eu sou, né? Eu não preciso aderir a nenhum dress code, a nenhuma coisa que não seja exatamente o que eu sou. Se eu quiser cortar o cabelo bem curtinho, se eu quiser raspar, se eu quiser alisar, se eu quiser deixar ele cacheado, porque eu sempre deixo cacheado, não gosto de alisar cabelo, eu posso ser quem eu sou, né? E posso sempre estar investindo em conhecimento. E o conhecimento da área ambiental é um conhecimento que é útil para qualquer pessoa, independente se você é profissional da área ou não, né? Mas é algo que interfere na vida de todos nós. É o ar que a gente respira, é a água que a gente bebe, é o solo que planta o nosso alimento, né? Então, eu me apaixonei realmente. Eu posso dizer que eu sou muito realizada profissionalmente, não no sentido de dizer assim, eu atingi o topo do sucesso e agora, né? Não nesse sentido. Mas no sentido de que eu posso olhar para o meu trabalho e dizer, eu amo o que eu faço e quero mais, e quero me desafiar, e quero aprender. E é claro, a estabilidade, ela dá uma segurança no sentido de que a gente pode realmente ter essa autonomia. Eu não preciso ficar puxando o saco de ninguém, eu não preciso ficar me submetendo, mas também, se por acaso eu não acreditar, né, no que eu faço, eu também não me sinto presa. Também não tem nada que me prenda, né? Tenho que ficar aqui, porque já sou concursada, vou ter que ficar. Não, eu fico porque eu amo mesmo. Né? Até porque até aí, nesse ponto de caminhada, você nunca se prendeu a nada, né? Já mostrou. Duas coisas que eu fiquei assim, impressionado com a Lila. A primeira, eu fiquei com inveja. Inveja desse teu roteiro inicial aí, que tu andou no Brasil todinho, conheceu bastante coisa, foi fora do país. Então, assim, acho que. Tem gente que investiu em uma moto e tudo mais, querem fazer isso aí, mas até eu ainda vou fazer. Pode acreditar. E aí, nem Lila, no próprio estado dá no que seguir. E a segunda, Gica, é que a Lila falou assim, eu não atingi o ápice do sucesso, atingiu sim. Porque atingir o sucesso, cara, é você fazer o que você gosta, o que você ama. E você foi pra mim é clara isso. Aqui, quando você disse, eu faço o que eu gosto, estou no lugar que me permite ser o que eu sou. Então, cara, acho que é o sonho de todo ser humano é fazer essas coisas. Estar onde você gosta de estar e fazendo o que você gosta de fazer. Né? Então, assim, muito bacana essas falas da Lila aqui, pessoal. É inspirador, viu? Então, fica de olho aí. Deixa eu... Eu achei interessante também essa história do IBAMA e do ICMBio. Aí foi criado o ICMBio. Foram reencaminhados já para o sistema ou não? Tiveram que fazer algum... O ICMBio, ele é uma autarquia do mesmo nível do IBAMA, né? Ambas vinculadas diretamente ao Ministério do Meio Ambiente. Quando o ICMBio foi criado, foi retirado do IBAMA as atribuições de gestão de unidades de conservação federais e também alguns centros de pesquisa em biodiversidade, né? O IBAMA continuou com alguns centros de pesquisa em desenvolvimento de produtos madeireiros e tal, mas os centros de pesquisa em biodiversidade foram para o ICMBio. E aí, na época que o ICMBio foi criado, foi em 2007, eu não tinha nem 2 anos de casa ainda, né? Eu não era lotada em unidade de conservação, porque o IBAMA ele era um super órgão que tinha várias áreas de atuação. Então, você podia ficar na fiscalização, podia ficar na área técnica florestal, podia ficar em alguma unidade de conservação, podia ficar no núcleo de educação ambiental, que era onde eu era lotada. E então, quando o ICMBio foi criado, só quem foi redistribuído automaticamente eram aqueles servidores lotados em unidades de conservação. Aqueles outros que não eram lotados, aí tinha que haver uma autorização do superintendente do IBAMA para a gente ser redistribuído. E aí nessa, eu esperei, o ICMBio foi criado em 2007, eu só fui redistribuído em 2009. Porque o superintendente na época, ele disse, olha, eu não vou te liberar. Porque o ICMBio quer pegar os servidores bons e levar tudinho para ele. Eu falei, mas não adianta você me segurar aqui, porque o que eu sempre gostei de fazer, né, desde que eu tinha entrado no IBAMA, saiu daqui do IBAMA. Ele, não, mas eu já tenho uma vaga para você, vem ficar na minha assessoria de comunicação. E aí eu falei, olha, não é o que eu gosto, não é o que me realiza. Mas enquanto eu não consegui ir, eu dei algum apoio, né, na assessoria de comunicação, no núcleo de educação ambiental.
Até que surgiu uma oportunidade, a Estação Ecológica Serra Geral Tocantins é uma das maiores unidades de conservação do Cerrado brasileiro, né? Fica lá na região do Jalapão, acho que vocês já ouviram falar. Já. Eu sempre apoiei ações de gestão nessa unidade, fazia ações de educação ambiental, de negociação com as comunidades quilombolas. E aí o chefe que estava lá na época, ele tinha pedido para me levar para trabalhar com ele por conta desse meu perfil socioambiental, né? De relacionamento com as comunidades, e ele precisava de alguém na equipe que tivesse esse perfil. E aí, no meio do caminho, quando a gente pegou o meu processo de redistribuição, ele participou de um processo seletivo para ser assessor da diretora do ICMBio na época, ela era diretora de administração e vice-presidente. Ele participou de uma seleção para assumir o cargo de assessoria e ela enlouqueceu quando viu. O cara, um super perfil, um profissional extremamente competente. E aí ele aproveitou para dar o golpe, né? Ele disse, olha, eu só vou assumir a sua assessoria, se você trouxer a Lila para assumir a chefia aqui da Estação Ecológica. Então foi assim que eu consegui, finalmente, a minha sonhada redistribuição. Em 2009. Em 2009, em maio de 2009. Fui redistribuída para o ICMBio e já assumi a chefia dessa unidade lá no Jalapão, né? Fiquei quase 2 anos aí como gestora. Na época era a segunda unidade que mais pegava fogo no Brasil. A gente tinha um problema sério de fogo lá, porque a nossa abordagem com o fogo era inadequada, não dava conta. E aí foi exatamente eu entrei nesse processo de transição para esse paradigma do manejo integrado de fogo, né? Que a gente faz as queimas prescritas para evitar o acúmulo de combustível, evitando a geração de grandes incêndios na época da seca, porque você já queimou o combustível, né? Então essa é a abordagem que o ICMBio adota hoje e eu assumi a chefia da unidade bem no meio dessa transição. Então era extremamente caótico, a gente com brigada lá, desesperador, um fogo gigantesco, assim, queimavam 100 mil hectares, um único incidente de fogo queimava 100 mil hectares, queimava 200 mil hectares, 300 mil hectares, a unidade tinha 716 mil, então vocês imaginam o desespero, assim, a época de fogo lá, a gente não tinha feriado, não tinha final de semana, era bem desesperador porque a nossa abordagem era inadequada. A gente não prevenia a ocorrência desses grandes incêndios. A gente achava que tinha que só proibir fogo e não é assim, né? No Cerrado você precisa realmente manejar. Então, fiquei lá esse período. A minha dissertação de mestrado em desenvolvimento regional foi sobre um processo, né, que tinha a ver com essa questão do fogo, porque a gente tinha uma comunidade quilombola dentro dessa estação ecológica. E aí é uma grande polêmica. Pela lei, você não pode ter comunidades residindo dentro de unidades de proteção integral, né? Como é o caso do Parque Nacional, da Estação Ecológica, da Reserva Biológica. Mas o SDUC prevê que, se for uma população tradicional, é possível você fazer um arranjo ali, um acordo de convivência com essas comunidades, um termo de compromisso, porque se elas já estavam ali antes da unidade ser criada, quer dizer que os usos que elas fazem são usos que não atrapalham a conservação, que não inviabilizam a conservação, que é possível você conciliar, né? Então, eu fui a gestora que tocou esse processo de negociação com a comunidade quilombola, que foi o primeiro termo de compromisso do Brasil que permitiu o uso do fogo. Então, foi muito ousado na época, assim, e eu sofri bastante, né? Sofri muitos ataques de pessoas que achavam que eu não tinha comprometimento com a unidade, que eu só defendia o lado da comunidade. Mas hoje esse processo é considerado uma referência dentro da casa, né? Uma referência de como a gente conseguiu integrar a conservação com questões sociais e com resultados positivos, porque quando a gente começou a fazer o manejo integrado de fogo em articulação com as comunidades, esse cenário de incêndio desesperador que a gente tinha, ele mudou radicalmente. Então, hoje a Estação Ecológica é uma referência no manejo integrado de fogo, né, no Brasil, e uma referência também nessa questão de acordos e negociações. E eu registrei um pouco dessa história na dissertação de mestrado que eu defendi sobre os Gerais do Jalapão, né, que é como a comunidade reconhece aquele território, eles chamam de Gerais, né? Muito bacana, cara. Lila, e aí, com a experiência nessa primeira unidade de conservação, você acaba sendo direcionada para assumir ou para trabalhar aqui na APA Serra da Ibiapaba. É isso? Eu ainda passei um pedágiozinho em Brasília depois dessa unidade, né? Porque aí eu fiquei uns 2 anos à frente da unidade e aí foi um processo muito desgastante e tal. Já fazia tempo que eu estava querendo fazer um mestrado, já tinha sondado aí algumas possibilidades de me afastar para fazer mestrado. Eu digo, não, acho que o momento é agora. Em 2012 eu saí de licença para o mestrado. Foi esse mestrado que eu fiz na Federal Tocantins mesmo, né?
E aí, quando eu concluí o mestrado, quando eu retornei, eu ganhei de presente do mestrado a minha primeira filha. Esse negócio de mestrado é danado para engravidar, viu? Então, eu fui parabenizada pela equipe do curso porque eu não atrasei a defesa da dissertação. Pelo contrário, na hora que eu vi que eu estava grávida, eu disse, deixa eu correr, porque depois que nascer vai ficar mais difícil, né? Mas eu defendi a dissertação já com a minha neném de 4 meses no colo. Eu tive que pedir licença à banca na hora da defesa, eu fiz a defesa, e enquanto eu ouvi as considerações da banca, eu pedi licença para amamentar a minha filha, porque ela estava desesperada querendo mamar, né? Então é um pouco isso, assim, a gente ser mulher, ser profissional, ainda querer estudar, mas foi só uma grande alegria. Então, quando eu voltei do mestrado, eu ainda passei alguns meses lá na unidade, mas eu já não me via mais lá. Eu achava assim, minha contribuição eu já dei, né? O que eu tinha que passar de estresse. Já estava visualizando o Nordeste, né? Não, aí eu fui para Brasília porque a minha mãe estava lá. Na hora que a gente é mãe, a gente quer estar perto da mãe da gente, né? Não tem, pode ser a mulher mais empoderada que for, mas na hora da maternidade a gente quer a mãezinha da gente também. Então minha mãe já estava em Brasília e aí eu fui, né? Consegui. Eu queria trabalhar na coordenação de gestão de conflitos, que é justamente nesses casos que tem população dentro de uma categoria que não permite. Então, a gente criou... Esse é um problema tão significativo dentro das unidades de conservação que a gente tem uma coordenação específica para lidar com essas questões. E como eu tinha feito minha pesquisa sobre isso, tinha passado todo um processo de gestão na unidade, eu digo, não, eu quero contribuir com outras unidades que precisem fazer esse mesmo trabalho. Perfeito. Mas, na época, o ICMBio estava fazendo uma ação de cadastramento de famílias em reservas extrativistas, reservas de desenvolvimento sustentável e florestas nacionais. E era um trabalho muito pesado para uma equipe muito pequena. E aí o diretor falou, olha, Lila, nesse momento a minha prioridade é o cadastro de famílias. Então, como você está querendo vir no interesse da administração, eu vou te pedir licença para você não ficar na coordenação que você gostaria de ficar. Eu falei, bom, realmente, de fato, você tem razão. A instituição é que tem que dizer aonde que o servidor vai ser mais necessário. E foi um outro período de muito aprendizado, né? Porque eu já tinha trabalhado com as populações tradicionais no Tocantins, né? Com essa comunidade quilombola, com comunidades indígenas, com as quebradeiras de coco babaçu, mas era um conhecimento mais vivencial, né? Não tinha tanto conhecimento institucional. Como é que a instituição trabalhava com as populações tradicionais e tudo. E aí, quando eu fui para essa coordenação, a CGPT, Coordenação Geral de Populações Tradicionais, foi todo um outro universo que se expandiu, né? Que se abriu. E a gente estando em Brasília é muito interessante porque a gente tem a visão do sistema como um todo. Né? Então, a gente tem a visão do que acontece nas resex marinhas, nas resex da Amazônia, nas resex do Cerrado. É diferente da visão do gestor, porque a gente está aqui mergulhado nos problemas da unidade. Quem está em Brasília tem a visão do sistema como um todo, né? Então, foi muito rico, né? Aprendi bastante também nesse período. Por incentivo meu, né? A gente começou a elaborar os primeiros cursos da coordenação, porque até então a coordenação não tinha cursos. Porque mesmo dentro da própria casa, os servidores não tinham conhecimento do trabalho que era feito, né? Não tinham assim, muita dimensão do tamanho, da importância desse trabalho. E a gente, eu acabei, até hoje sou instrutora, sou uma das coordenadoras do curso de produção sustentável também do ICMBio, que é ainda muito focado para as populações tradicionais, mas que é uma agenda que tem potencial para qualquer comunidade da agricultura familiar, né? Inclusive, eu tenho a esperança de que a gente consiga avançar nessa agenda aqui também, na APA Serra da Ibiapaba, né? Junto com as comunidades de agricultura familiar, seja de assentamentos ou fora de assentamentos, né? Perfeito. Tenho essa expectativa. Então deu para perceber que a Lila, diante de toda essa vivência administrativa e dentro da instituição, já veio para a APA Serra da Ibiapaba bastante preparada, com muita experiência na bagagem. Mas daqui a pouco a gente vai ouvir dela e diante dos nossos questionamentos também essa experiência já da APA e conhecer mais um pouco sobre a APA da Serra da Ibiapaba, porque agora nós vamos falar dos nossos parceiros. E agradecer aqui imensamente a parceria que nós temos, o canal F5 Piauí tem com a Nova Netcom. A Nova Netcom é um provedor de internet genuinamente piracuruquense, que traz para você, amigo piracuruquense da região, internet com qualidade e alta velocidade. Tem planos que vão de 50 a 500 mega, planos de 50 a 500 mega de velocidade, com preços que cabem no seu orçamento. Para você estudar, para você usar na diversão, para você usar no trabalho, a melhor internet de Piracuruque região é a Nova Netcom. Se você ainda não é Nova Netcom,
vem para Nova. Maiores informações é o 86998282073. Também trabalhamos em nome da Márcio Antenas. A Márcio Antenas é um parceiro nosso aqui, do nosso grande Márcio Gomes Fox, que faz instalação e manutenção de antenas. E para você que está querendo instalar sua antena, seja na zona urbana ou na zona rural, o profissional certo é o Márcio Gomes Antenas. Márcio Antenas. Informações no 86999171171. 86999171171. O canal F5 Piauí já está à sua inteira disposição para fazer parcerias, seja na cobertura ou transmissão institucional ou promocional. A gente também faz filmagens terrestres e aéreas com ou sem produção, e também temos para você serviços de gravação de vinhetas, spots e anúncios promocionais ou institucionais. Precisou de serviços dessa categoria de produção e de transmissão? Entre em contato hoje mesmo com a F5 Estúdio aqui do canal F5 Piauí. Maiores informações no nosso WhatsApp, que é o 86981459707. Também temos o apoio da Real Papelaria e Presentes. Confere aí no VT. Quer presentear? Real Papelaria e Presentes. Brinquedos de várias marcas, carrinhos da Hot Wheels, carros com pedal, velocípedes, bonecas, super-heróis, bolas, tudo para fazer a alegria da garotada. Precisou de papelaria? Real Papelaria e Presentes. Somos um mundo de variedades para todas as idades. Mochilas de rodinhas e de costas, canetas, marca-textos, corretivos, pincéis, livros paradidáticos e serviços de xerox, impressões, digitações, encadernação, plastificação de documentos, consultas e emissão de nada consta criminal, documentos do Detran, agendamentos do INSS, impressões de fotos 3x4, 10x15, 15x21, 20x30 e 30x40. Economize tempo e venha ser cliente real. Rua Tertulino Vieira 801, Centro de Piracuruca, Piauí. WhatsApp 86988332676. E olha, gente, o mês de julho está chegando, o mês de julho, que é um mês festivo aqui do município de Piracuruca, né, Araújo? Apesar de bater também nas férias, o município de Piracuruca vivencia uma das maiores atividades religiosas do norte do estado do Piauí, que é os festejos da padroeira de Nossa Senhora do Carmo. E o canal F5 Piauí vai estar transmitindo com exclusividade os festejos da padroeira de 6 a 16 de julho. Confere aí no VT. O canal F5 Piauí transmitirá ao vivo, de 6 a 16 de julho, uma das maiores festividades religiosas do Piauí. Festejos da Padroeira de Piracuruca. Um momento de fé, romaria e devoção a Nossa Senhora do Carmo. Festejos da Padroeira de Piracuruca, Nossa Senhora do Carmo. Ao vivo no canal F5 Piauí. Então você já pode, né, pegar aí o nosso canal, indicar para os seus amigos, para os seus familiares, para que não possam estar perdendo aí esse grande movimento religioso que acontece aqui no município. De volta aí, Araújo. Opa, rapaz, a gente já ouviu aqui muito sobre a vida da Lila e agora a gente vai conhecer um pouco sobre a organização que ela hoje gerencia, que é a APA Serra da Ibiapaba. Como eu falei no início da nossa conversa, a 22 APA, municípios, né? 26 municípios. Não é isso, Leila? 26. A gente está refinando essa informação. Hoje a gente fala assim, quase 30, porque toda hora parece não dar um número pedacinho, né? A gente está aguardando uma confirmação institucional, mas é por aí. Mas, Lila, vamos conhecer a APA. Muita gente aqui, principalmente aqui em Piracuruca, fala APA Serra da Ibiapaba, a pessoa nem sabe de fato do que se trata. É importante que a gente conheça, porque aí, a partir do momento que você conhece, você dirime qualquer dúvida que você tenha a respeito, né? E aí você é um órgão de fiscalização, é um órgão de licenciamento, é o que qualifique a APA Serra da Ibiapaba para os nossos internautas. Agora essa é a mais fácil. Bom, então a APA é uma sigla de Área de Proteção Ambiental, né? É uma categoria de unidade de conservação. Unidade de conservação são espaços territoriais especialmente protegidos, né?
que são definidos por atos do poder público, ou um decreto, ou uma lei que estabelece essas áreas, com objetivos de conservação da biodiversidade. Só que nós temos diferentes categorias, né? Nós temos 12 categorias no Sistema Nacional de Unidades de Conservação, que são divididas em 2 grandes grupos. Acredito até que o Valdemar tenha falado sobre isso, né? A gente tem as unidades de proteção integral e as unidades de uso sustentável. Então, nas unidades de proteção integral, o nome já está dizendo, eu vou fazer só preservação. Então, se tiver comunidade dentro, se tiver propriedades, a gente vai indenizar e vai ficar ali uma área de total controle, de total domínio do órgão gestor. Das 7 cidades. Como é o caso do Parque Nacional 7 Cidades, como é o caso do Parque Nacional de Ubajara, né? No caso das unidades de uso sustentável, o nome também já dizendo, a estratégia de conservação passa pelo incentivo, né, a atividades sustentáveis, até mesmo atividades extrativistas, como a gente tem as reservas extrativistas, né, que foram uma proposta do movimento dos seringueiros do Acre, liderados por Chico Mendes, que dá nome ao nosso instituto, né? O ICMBio é o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Então, essa categoria de reserva extrativista, ela surge da vivência dos povos da floresta, né? Que demonstram para o governo brasileiro, para os bancos financiadores dos grandes projetos de grandes impactos, que o modelo de desenvolvimento para a Amazônia precisava se dar mantendo a floresta em pé. E que isso os seringueiros sabiam fazer muito bem, né? Porque eles fazem um aproveitamento múltiplo dos recursos da floresta. Então, eles pescam, eles plantam a rocinha de mandioca, plantam a banana, eles coletam a castanha, eles extraem a seringa, e a partir daí desenvolvem produtos também, não é só vender a matéria bruta, né? Mas hoje, por exemplo, você já tem toda uma linha de artesanato, de sapatos, de bolsas feitos do látex da seringa, né? Você já tem os artesanatos de palha, de sementes. As nossas unidades movimentam. A gente tem mostrado na prática que é possível, né, promover o desenvolvimento com a conservação da biodiversidade. E há de se destacar para o amigo internauta que a seringueira é uma árvore, né? A seringueira é uma árvore amazônica, né? Porque aqui tem outro significado. Não, porque senão o internauta tá lá e tá meio... É uma coisa meio distante, né? Meio distante da realidade. No Nordeste, as resex que a gente tem no Nordeste, elas são prioritariamente costeiro-marinhas, né? São resex de pescadores. Aqui próximo da gente, a gente tem a reserva extrativista do Delta, do Parnaíba, né? Que a resex nada mais é do que reconhecer que os modos de viver daquela comunidade promovem conservação da biodiversidade. Então, eles precisam ter esses modos de viver protegidos contra a pressão de outras atividades impactantes que queiram ocupar aquele espaço e que muitas vezes inviabilizam essas atividades sustentáveis das comunidades, né? Diante dessas suas colocações, dá para conceituar que o seringueiro é o primeiro agroecologista brasileiro, nesses moldes? Olha, porque conciliava tudo, né? Sem dúvida alguma, Chico Mendes foi uma liderança muito inteligente à frente do seu tempo, né? Porque até então eles não se percebiam como ecologistas. E aí chegou um determinado momento da luta que ele falou, olha, a gente promove conservação da floresta, né? Então, por esse viés, ele conseguiu uma projeção internacional para sua causa, né? Os bancos realmente começaram a implementar medidas, né, de exigir dos empreendimentos que houvessem contrapartidas ambientais, que houvessem medidas de mitigação dos impactos ao meio ambiente. E a gente, em 92, o Brasil sediou a Rio 92, né, que foi aquele grande marco. O Brasil, sem dúvida alguma, foi um grande protagonista no reconhecimento do papel dessas comunidades para a conservação da biodiversidade. Então, o Chico Mendes, ele realmente teve essa sacação, né? E ele conseguiu, infelizmente foi assassinado em 1988, como acontece ainda hoje com muitas lideranças, né? Mas esse assassinato, ele acabou projetando ainda mais a figura de Chico Mendes e logo na sequência ele foi assassinado em 88. Em 89, o INCRA começou a criar os primeiros assentamentos ambientalmente diferenciados, né, inspirados nessa proposta de reserva extrativista dos seringueiros. E em 1990, o IBAMA, então, criou uma portaria reconhecendo as reservas extrativistas como uma categoria de unidade de conservação, ainda muito antes da gente ter o nosso Sistema Nacional de Unidade de Conservação, que só foi promulgado em 2000, né? Então, 10 anos antes do SNUC, as resex já tinham alcançado, a gente já, ao longo dos anos 90, já várias reservas extrativistas foram sendo criadas. Hoje nós temos, no âmbito federal,
cerca de 67 reservas extrativistas, né, entre Costeiro Marinhas, na Amazônia, a maioria na Amazônia, mas também tem algumas no Cerrado, de Babaçu também a gente vai ter no Maranhão. Então, quer dizer que Chico Mendes deixou seu legado, né? Ele interferiu nas políticas públicas, ele criou um modelo, quer dizer, a reserva extrativista não foi criada nos escritórios técnicos dos órgãos ambientais, mas foi uma proposta que veio da própria sociedade, né? Então, a área de proteção ambiental, ela é uma categoria de uso sustentável, mas ela é bastante diferenciada dentro do sistema, porque mesmo a reserva extrativista, ela é de posse e domínio do órgão gestor. Se for o governo federal, de posse e domínio da União, se for do estadual, do estado ou do município, né? A APA, não. A APA, a gente não precisa ser dono do território. Então, a gente tem propriedades privadas, tem municípios inteiros dentro da APA, né? Então, no caso da Serra da Ibiapaba, da APA Serra da Ibiapaba, o que a gente menos tem é a Serra da Ibiapaba, né? Da Serra da Ibiapaba mesmo, a gente tem só Viçosa do Ceará, que é o único município cearense que está integralmente inserido dentro da APA, inclusive é onde fica a sede da APA, né? Fica lá em Viçosa, e o município de Tianguá. Né? O que a gente tem é a região de influência da Serra da Ibiapaba. Então, todos esses municípios no Piauí que estão na APA são municípios que sofrem uma influência direta da Serra da Ibiapaba, principalmente materializada através dos recursos hídricos, através das águas, né? Então, o próprio rio Piracuruca, por exemplo, ele nasce em cima da Serra da Ibiapaba. Né, o rio Pirangi, ele nasce na Serra da Ibiapaba, o rio Poti, ele nasce ali na região Na verdade, os cânions do Poti, que são uma região maravilhosa, que são o nosso limite, né, os cânions do rio Poti são limite da APA lá no município de Buriti dos Montes, são um dos nossos limites. Os cânions do Poti, eles surgem no mesmo movimento geológico que gera a Serra da Ibiapaba, né? A serra sobe e os cânions afundam. Então, são todas áreas de influência da Serra da Ibiapaba. Então, por isso a relevância desse nome. Por isso que a Serra da Ibiapaba está no nome da APA, embora não esteja tanto na composição física da APA, né? Aqui no Piauí, a gente engloba de Buriti dos Lopes a Buriti dos Montes. Então, alguns municípios estão parcialmente inseridos na APA, outros estão integralmente inseridos, como é o caso do próprio município de Piracuruca, né? Piracuruca, São João da Fronteira, Cocal dos Alves, Pedro II, Lagoa de São Francisco, Domingos Mourão, Milton Brandão, são municípios que estão, se não tiver integralmente, está 99%, né? E além de outros que vão ter inserções um pouco menores, né? Alguns estão assim 80%, 70%, Brasileira está 88%, então Batalha tem um pedaço um pouco menor, mas são 19 municípios do lado do Piauí. E a gente, no Ceará, a gente está se batendo um pouco porque a gente fez um refinamento dos limites da unidade, porque você imagina, em 96, quando a APA foi criada, os recursos tecnológicos, né, de geoprocessamento eram muito menos desenvolvidos do que hoje. Então, hoje a gente tem uma maior precisão, então a gente faz o refinamento, né, para trazer esses shapes para a realidade atual. E aí, eventualmente, a gente confirmou que tem um pedacinho de Biapina, tem um pedacinho de Croatá, tem um pedacinho de Coreaú. Então, por isso que a gente ainda não bateu esse martelo, porque nós precisamos ter esse respaldo técnico e institucional de que realmente esses municípios integram a APA, embora com porções muito ínfimas. Mas se forem englobados é porque tem alguma razão ecológica, porque nenhuma unidade de conservação é criada assim da cabeça de ninguém. Você tem estudos, elabora estudos, né? A nossa região ela é muito diferenciada ecologicamente. Eu acho que você falou que muitos jovens escutam, acho que é bem importante os jovens terem essa clareza, né, de vestir esses óculos do encantamento na hora que for olhar para esse território. Piracuruca, você fala assim, a gente está aqui na Caatinga, eu só vejo cerrado. Eu ando em Piracuruca aí para todo lado, eu só vejo cerrado. Eu estou querendo achar onde é que está a Caatinga aqui. Porque, de fato, inclusive em 2019, o IBGE reconheceu que o Cerrado chega até aqui essa região norte do estado do Piauí, né? Então, o Piracuruca, ele praticamente está todo dentro do Cerrado. Então, a gente está numa zona de convergência, numa zona de limite entre a Caatinga e o Cerrado. Uma zona de transição entre esses dois biomas, que faz com que a gente tenha muitos ecótonos, ou seja, formações vegetacionais que são uma mistura, que os botânicos piram, a gente brinca, os botânicos piram. Isso aqui é cerrado, isso aqui é caatinga, né? Porque você tá lá, uma tremenda paisagem de cerrado e aparece uns cactos pelo meio. Aí tá uma tremenda paisagem de cerrado, aparece a carnaúba. Carnaúba só tem no Piauí, no Ceará e no Rio Grande do Norte.
Se você for no Cerrado, em Goiás, no Tocantins, você não vai ter carnaúba, né? A carnaúba é nossa, né? Então, são regiões, essas regiões de tensão ecológica, né, que a gente chama de ecótonos, são regiões de alta biodiversidade, né? É possível a gente encontrar muitas espécies endêmicas, ou seja, espécies que só existem nessa região, e espécies novas, desconhecidas da ciência. Então, naturalmente, como são espécies raras, que você não encontra em muito lugar, normalmente, quando a gente descobre essas espécies, elas já estão ameaçadas de extinção. Né? Porque qualquer impacto que tem aqui naquele ambiente pode comprometer a existência da própria espécie. Perfeito. Né? É interessante, Chica, a gente pontuar aqui, só para os nossos internautas, depois eu te concedo a palavra, viu? Deixa eu te falar. O que a Lila falou aqui, pessoal, por exemplo, a Serra da Ibiapaba é lá na Viçosa, cuida lá daquela serra todinha. Mas ela falou uma coisa bem interessante, pessoal. Toda a parte hídrica daqui dessa região nossa, os rios tudo nascem naquelas serras. Isso. O Rio Piracuruca, ele nasce em São Benedito, certo? É a 800 metros de altitude. Percorre 200 quilômetros até chegar na sua foz. Então, assim, cuidar desses ambientes é uma missão muito importante. Porque, como a Lila mesmo falou, é uma mistura de muita coisa. Desde a mistura de biomas, a mistura a mudanças de temperatura, a tipos Sim. de animais que coexistem nesses biomas. Então, assim, é preciso sim ter esse olhar e se apaixonar realmente pelo meio ambiente. É por isso que a gente traz essas pessoas que amam o meio ambiente, que gostam da causa, para que vocês fiquem antenados a respeito da importância da preservação. Porque deve se produzir. Nós vivemos numa APA de uso sustentável. Podemos produzir sim, mas dentro daquele padrão sustentável. Porque eu acho que o mais importante é a sustentabilidade, é conseguir coexistir, produzir, mas não agredir, não degradar o meio ambiente. Perfeito. Tá certo? Você chegou à chefia lá em 2000 e... Na chefia eu estou há um ano. Assumindo a chefia há um ano. Eu assumi há um ano. Pronto. Diante dessa Mas já estou há 5 responsabilidade... anos na APA Serra da Ibiapaba. Mas diante dessa responsabilidade como chefia, como é que está a relação da APA com... Né, são muitos municípios, quase 30 municípios que você pontuou aí. Como é que está a relação com esses municípios, quase 30 municípios? Porque engloba muita gente. Há empreendedores. Como é conviver com esse mundo de interesses dentro de uma região de atuação da APA? Isso, a proposta de uma área de proteção ambiental é justamente promover o desenvolvimento sustentável, né, melhorar a qualidade de vida das populações residentes através do ordenamento do uso dos recursos naturais, né? Então, deixar bem claro que o sucesso de uma APA depende dos cidadãos que vivem nela, né? Porque por mais que a gente tenha leis, tenha poder de polícia, tenha tudo aquilo, mas não adianta a gente estar indo por um rumo de um lado e a população toda indo por outro lado. E a nossa Constituição é isso que ela diz, o meio ambiente é dever de todos, é um direito, né? A gente precisa entender isso, porque sem natureza não tem atividade econômica, não existe economia. Como é que você vai plantar se não tiver água? Se o solo estiver contaminado, se o solo estiver doente, como é que você vai plantar o alimento? Né? Como é que você vai produzir energia hidrelétrica no país se você não tiver água nos reservatórios? Né? Então, essa oposição entre desenvolvimento e conservação ela é ilusória. Né? A gente adotou um modelo produtivo degradante e nós já podemos ver em regiões em que essa ocupação é mais antiga que os solos já estão lá, né, erodidos, já estão desertificados. Hoje você não consegue produzir nada, você vai ter que fazer um investimento muito alto para conseguir trazer essas áreas de volta para o sistema produtivo. Então, se nós somos seres realmente inteligentes, não tem porque a gente continuar insistindo no modelo que a gente já viu onde é que vai nos levar. E a gente hoje já conhece várias alternativas produtivas e, né, a gente já sabe que a gente não precisa destruir para conseguir produzir, né? Então, o nosso desafio enquanto APA é muito mais um trabalho de articulação interinstitucional e com as comunidades do que querer impor as coisas através do poder de polícia. É claro que a gente vai lançar a mão, porque é nossa missão institucional, a gente também não pode abrir mão dessa prerrogativa, mas a gente entende que o trabalho da APA é um trabalho de educação, é um trabalho de articulação, é um trabalho de conversa, é um trabalho de procurar
buscar pontos em comum para ir construindo, né? Então, hoje a gente tem o conselho, que é o espaço principal, né, para promover essa articulação interinstitucional, mas a gente sabe que nem todas as instituições conseguem ter uma regularidade nesse acompanhamento, cumprir o regimento, são 3 reuniões por ano, mas a gente não faz só uma reunião para marcar outra, a gente tem um plano de ação, né? A gente articula intercâmbios, visitas técnicas, reuniões, solicita reuniões, faz cartas abertas para se posicionar, moções para se posicionar em relação a alguns empreendimentos de maior impacto que nos preocupam. Então, é um conselho bastante atuante, tem algumas prefeituras, mas tem também universidades, tem comunidades, né? Sindicatos de trabalhadores rurais, sindicato de pesca, todos os setores da sociedade civil e do poder público que têm atuação afim, né? IFAM, órgãos ambientais estaduais, prefeituras, estão ali naquele espaço e é um grande espaço promotor também dessa articulação. Mas, além disso, a gente está querendo criar outros espaços, né? Então, nós estamos, nesse momento, fazendo a revisão do plano de manejo da APA. Inclusive, hoje a gente está aqui com vocês, né? Porque amanhã vamos ter uma reunião em Piripiri. No dia 14 de junho, a gente tem uma reunião em Piripiri. Dia 16, uma reunião em Cocal. Dia 19, uma reunião em Viçosa. E dia 21, em Pedro II, em que a gente vai reunir todos os municípios da APA nessas 4 reuniões, para discutir o zoneamento do plano de manejo. Ao longo desse processo do plano de manejo, que a gente iniciou no ano passado, a gente fez várias reuniões, foram mais de 20 reuniões, algumas virtuais, algumas presenciais, reunindo todos os municípios da APA, quase 150 instituições, cerca de 500 pessoas reunidas. Então, tem sido um processo muito rico de escuta e de identificação de possibilidades de convergência, de atuação conjunta, né? Então, esse ano a gente também deve iniciar as ações do projeto GF Terrestre, é um projeto especial com recursos do Banco Mundial, específico para unidades na Caatinga e no Pantanal, que são 2 biomas esquecidos, abandonados, mas que são altamente relevantes, né? E então o governo negociou esse programa específico para esses biomas e a gente não estava incluído inicialmente, mas como eu não aceito não como resposta, a gente foi atrás, brigou e conseguiu também ser incluído, porque estava 7 cidades e estava o Bajara. Eu digo, se você quer implementar 7 cidades e o Bajara, se você implementar a APA, você fortalece muito mais a implementação desses parques também, né? Então, a ação que a gente pretende trabalhar é a formação de brigadas comunitárias e de educação ambiental em algumas comunidades do território. Então, a gente espera, né, com esse aporte de recurso e também está chegando mais gente aí, a gente em breve vai abrir um edital para seleção de agentes temporários, então fica aí a dica, né? Para os jovens vão ter 3 vagas de nível médio, 3 de nível superior e 1 de nível fundamental. Então, com esse aporte de equipe, a gente espera conseguir ter uma maior presença, que hoje o nosso maior limitante é a equipe reduzida para o tamanho da unidade, né? Então, hoje sou eu, a única servidora efetiva, tenho mais 3 colegas agentes temporários, e a gente acabou de receber um servidor cedido e temos um apoio administrativo, né? Então, por mais que a gente esteja sempre rodando, a gente pouco para em casa, mas a gente não consegue ter uma presença permanente, que eu acho que isso é o que constrói a confiança. Né? O fato de eu conhecer o Nonatinho desde que eu cheguei aqui na região, há 5 anos, né, que praticamente que a gente está aí junto nas batalhas, conselho e tudo, isso cria uma relação de confiança que se eu não responder o zap que ele me manda, se eu não vier nas reuniões que ele me convida, a gente acaba se esgarçando, acaba se distanciando. Então, nosso maior limitante hoje é essa capacidade de presença, mas a gente está com uma grande expectativa de que a gente receba, inclusive, aporte de servidores concursados, né? Deve sair concurso para o ICMBio, então também fiquem atentos. Não temos data para isso, mas temos uma grande esperança de que saia até o ano que vem. E aí a gente vai conseguir estruturar mesmo esses programas de produção sustentável, né? Esses programas de incentivo a práticas sustentáveis, não apenas o poder de polícia, que a gente não pode abrir mão do poder de polícia, mas eu acho que é importante que fique claro para a sociedade, o ICMBio ele não faz só fiscalização. Ele tem essa prerrogativa, ele tem esse papel, a gente não pode deixar de cumprir, e eu entendo que ele é fundamental, porque se não tiver fiscalização, realmente o negócio avacalha. E essa fiscalização, ela acontece com vocês do ICMBio ou com os agentes do IBAMA?
a gente faz conjuntas. Normalmente, nossas operações são conjuntas. E a gente conta muito com o apoio da PRF também. A gente tem uma limitação maior para receber apoio da Polícia Militar pelo fato de nós estarmos em 2 estados. Então, normalmente, as operações da APA, a gente faz tanto Ceará quanto Piauí. E aí, se a gente ficar com a Polícia Militar, a gente fica limitado. Só pode ficar ou no Ceará ou no Piauí. Então, a gente trabalha mais com os órgãos federais mesmo. Né? Mas é importante que fique claro que não é só isso que a gente faz. Eu acho que é um trabalho que dá uma visibilidade para a instituição, a sociedade espera isso da gente, a gente é muito cobrado por isso. Onde a gente encosta com a viatura, sempre tem alguém vindo fazer uma denúncia, reclamar, porque ninguém faz nada. Né? A gente recebe muito esse tipo de demanda, a sociedade nos cobra isso, mas a gente também promove, por exemplo... Que bom que a sociedade cobra. Cobra. A sociedade espera isso da gente, né? Que bom. Mas a gente também faz, por exemplo, o conselho, né? A gente mantém um conselho atuante, procura sempre apoiar as ações do plano de ação do conselho. A gente está fazendo agora a revisão do plano de manejo, como eu já falei aqui, um trabalho bastante intenso, muitas reuniões, muito levantamento de informação, porque tem um trabalho interno nosso também, de levantamento das informações, das pesquisas existentes, de ajustar as bases cartográficas da unidade para colocar onde é que tem comunidade, onde é que tem sítio arqueológico, onde é que tem cavidade, onde é que tem espécie ameaçada de extinção, né? Jogar toda essa informação no mapa para a gente começar a pensar, e aí como é que a gente zoneia esse território gigantesco. A gente tem todo um trabalho burocrático também para fazer a unidade funcionar, né? Manutenção de viatura, escritórios, contratos. Agora a gente está querendo fazer umas melhorias no prédio também. São coisas que a burocracia ocupa muito tempo da gente também, né? Lila, deixa eu te perguntar uma coisa. Quais são as infrações mais denunciadas? Existe muitos pedidos de muitas denúncias. E quais são os maiores desafios nesse sentido de coibir o crime ambiental? Além dessa oportunidade de fazer essas denúncias com vocês lá próximo à viatura, existem outros meios que a população pode... Os canais, né? Bom, o IBAMA, ele tem a linha verde, era até bom a gente ver o número aqui para divulgar para o pessoal. Sim. Que é uma linha que vai para o IBAMA Nacional, e aí a própria ouvidoria acompanha também aí, atenderam a denúncia. Então, sempre esse canal da ouvidoria é um canal interessante. Vocês podem dar uma pesquisada aí para informar para o pessoal, que é uma linha verde do IBAMA. A APA, no momento a gente está sem telefone no escritório, então é outra bronca que a gente está correndo atrás. A gente até instalou uma linha de telefone e eu não sei por que a companhia telefônica nunca conseguiu esclarecer para a gente por que a linha não funcionava. Então a gente achou melhor tirar, porque vou pagar por uma coisa que não está sendo utilizada. A linha verde é o 0800 061 8080. Isso, 0800 061 8080. Essa linha é interessante porque ela fica registrada na ouvidoria do órgão e ele dá acompanhamento para saber se a denúncia foi atendida e dá um retorno ao cidadão do que se deu. A gente recebe muita gente no escritório, né? As pessoas se direcionam ao escritório, mas aí acaba ficando mais restrito ao pessoal de Viçosa mesmo. E tem o e-mail da APA, apa.ibiapaba@icmbio.gov.br. Ou então as nossas redes sociais, né? @APA Serra da Ibiapaba, no Instagram. Pode-se fazer a denúncia através das redes sociais? A gente recebe muita denúncia pelas redes sociais também. A gente está no Instagram e no Facebook, né? Não só denúncia, às vezes a pessoa pede uma orientação, alguma informação, a gente procura dar um atendimento mesmo, né? O cidadão também através das redes sociais. E quando a gente tiver telefone, a gente informa também. Mas a pergunta que você fez, a pergunta que você me fez. Mais corriqueiras na nossa APA? A gente recebe muita denúncia de desmatamento, né? Só que normalmente são desmatamentos menores, desmatamentos pequenos, muitas vezes briga de vizinho, né? E aí quando a gente vai ver bem, às vezes chega lá, não é bem assim como falaram. Então, a gente sempre faz um filtro, né? Não é porque a gente recebeu a denúncia que a gente já sai estabanado. A gente sempre procura levantar mais informações. A gente pede também, de preferência, que nos mandem coordenadas do local da infração. Porque quando a gente manda uma equipe de fiscalização em campo, se a equipe ficar muito perguntando onde é que é, pedindo direção... Na hora que ela chega lá, ela não acha mais nada, né? Porque a gente sabe que na hora que a gente passa, neguinho já começa a correr no zap. O IBAMA passou aqui. Então, se puder dar o máximo de precisão possível da localização, de preferência com coordenada,
Isso otimiza o nosso tempo em campo, garante maior segurança para a equipe e uma maior efetividade da ação fiscalizatória. Mas, assim, a gente recebe muita denúncia de desmatamento, a gente recebe muita denúncia de carvão, de fabricação de carvão, né? E a gente recebe muita denúncia também de tráfico de madeira, de tráfico de animal silvestre, né? A questão de animal silvestre é uma das coisas que a gente mais flagra quando vai a campo. Às vezes a gente vai lá para apurar outra denúncia, outra coisa que não tem nada a ver, e quando chega lá na casa, tá cheio de passarinho e a gente tem que recolher realmente, porque é muito importante que as pessoas entendam que os passarinhos ele cumprem importantes funções ecológicas da natureza. Que quando você retira esse passarinho, é toda uma cadeia alimentar que você desestrutura, né? Porque o passarinho ele presta uma série de serviços ecossistêmicos que a gente também precisa. E aí, quando você tira a vida que habita numa área, você pode até olhar e ver aquelas árvores, mas essas árvores elas não vão ter uma sustentabilidade ao longo do tempo, porque os passarinhos eles cumprem uma série de funções ecológicas, são dispersores de sementes, né? Eles mantêm a dinâmica daquele ambiente funcionando, né? E aí essa planta cresce, já alimenta um determinado tipo de animal. Então, a cadeia alimentar, né? A imagem da cadeia alimentar que a gente aprende lá na escola, se você tira um elemento, você causa um desequilíbrio, né? Se você pega o animal de topo de cadeia, os animais que ele caça, que ele come, vão começar a se proliferar. E aí vão começar a se alimentar muito mais e vai começar a afetar os animais que estão abaixo deles. E a mesma coisa se você começa a caçar os bichinhos da base da cadeia, né? Aqueles bichos menores, os grandes caçadores vão acabar ficando sem presa. E aí muitas vezes as pessoas dizem, a onça veio no meu curral comer a minha vaca, comer o meu bezerro, né? Mas por que essa onça veio pro seu curral? Porque a caça que ele comia acabou. Então ele vai buscar onde tem é dentro do seu curral, né? Então, assim, tudo que a gente faz volta pra gente mesmo. E aí, se a gente vai matar as onças, a gente vai prender todos os passarinhos, e aí vai acabar os animais, né? Então nós, como seres inteligentes, temos que refletir sobre as consequências dos nossos atos, né? Eu vejo as pessoas reclamam muito porque o passarinho ele tá feliz, a gente trata ele bem. Eu digo, você ia achar bom se eu te desse toda a comida que você gosta, mas te mantivesse preso dentro de uma gaiola? Aí as pessoas ficam achando que a gente está ameaçando que vai prender, mas não é. Se coloca no lugar do bicho. Como é que você vai me dizer que um bicho que voa tá feliz de estar preso dentro de uma gaiola? Lila, eu quando eu vou para os colégios conversar com a criançada sobre meio ambiente, principalmente sobre pássaros, né? Eu costumo falar que o pássaro preso, ele não canta, ele chora, é um lamento, certo? E eu costumo falar também que os pássaros são excelentes plantadores de árvores. Isso. Certo? Porque eles, como você mesmo falou, disseminam as sementes. E se você quer ouvir o canto dos pássaros, planta árvores. Que eles virão e cantarão para você. E aí é de fato um canto, não é um choro. Então fica registrado. Pássaro na gaiola não canta, é um lamento. Porque ninguém gosta de ficar preso, tá certo? Sem contar isso, né? Que a gente causa um desequilíbrio, que aí você olha aquela mata e diz, que mata bonita, mas essa mata não vai se sustentar ao longo do tempo, porque não tem vida ali dentro, né? E essa passagem dos animais é que movimenta a dinâmica ali daquele ambiente, entendeu? Todos os animais têm uma função ecológica, e se você desequilibra um, você desequilibra os outros. A onça, se você pega a caça da onça, daqui a pouco a onça vai vir na tua casa pegar a tua criação. Perfeito. Como é que a gente faz para a sociedade ver a APA e o ICMBio como um parceiro, não como só um órgão fiscalizador, mas como um parceiro que possa orientar num projeto que ele queira implementar? Até mesmo o carvoeiro, como é que ele pode agir de forma adequada dentro da lei? Que vocês... Primeiro, toda e qualquer atividade que utilize recursos naturais, ela é passível de licenciamento ambiental, né? Existem vários procedimentos que são simplificados, porque dependendo se o impacto da atividade for menor, então você não precisa fazer estudos complexos, até empreendimentos de grande impacto, que aí você já tem que fazer uma série de estudos mais complexos e pagar compensação ambiental, etc, etc. Então, é sempre importante você procurar uma orientação. Hoje, muitas prefeituras já fazem esse atendimento, né? Já licenciam pelo menos atividades de baixo impacto para
facilitar a vida do pequeno, né? E aí ele deixa só os grandes impactos para o Estado, ou se for o caso, para o IBAMA fazer o licenciamento, né? Então, primeiro de tudo, é importante buscar essa orientação, porque o licenciamento ambiental, ele é um direito do cidadão. Sim. Ele tanto é um direito do pequeno produtor, para ele ter a garantia de que ele vai poder continuar desenvolvendo sua atividade sem correr o risco de estar sendo multado ou qualquer coisa, como também é um direito da sociedade, porque o rio que você tira água para abastecer a sua casa ou para regar a sua plantação, é o mesmo rio que eu também vou usar. Então, se você poluir aquele rio, se você desmatar a margem daquele rio, eu também vou sofrer um impacto. Então, no meio ambiente não existe essa coisa, isso aqui é meu, não tem nada de ninguém, é tudo de todo mundo, né? Por isso nós precisamos, o licenciamento é essa forma da gente intermediar para que você possa desenvolver sua atividade sem comprometer a capacidade do outro também desenvolver a atividade dele. Aí eu volto né? àquela pergunta que eu fiz lá atrás, dentro daquela questão dos interesses, né? Vários municípios integrando a APA. Tem a questão dos interesses. Então, já existe, né? Você pode até trazer essa informação se já existiu ou não. Se já existe uma plataforma que possa unificar essas ações para que todos tenham acesso simultaneamente o que é que está acontecendo na APA, na região da APA, da Serra da Ibiapaba. Hoje o canal... Porque são muitos municípios, né? Hoje o canal para isso são as nossas redes sociais, né? A gente realmente, na época da pandemia, foi um momento que a gente ficou todo mundo preso em casa, a gente disse, não, agora vamos criar nossas redes sociais. Não tinha muito o que divulgar, mas a gente procurava sempre trazer conteúdos, informações, né? Eu pesquisava bem, bastante, para escrever os posts e tal. Hoje a gente usa muito para divulgar realmente as ações que a gente está fazendo. Né? Agora nos festivais a gente estava com grupos de voluntários entrevistando os visitantes para levantar informações desses visitantes, de onde que eles vinham, que atrativos que eles visitaram, que são informações que os municípios hoje não coletam, não produzem, então a gente está tentando apoiar nesse sentido. E a gente tem algumas oportunidades, né, que a gente sempre tem procurado enfatizar muito isso nas falas. A gente leva alunos lá no nosso terreno, a gente abriu uma trilhazinha, levou os meninos para fazer a trilha lá dentro do escritório. A gente tem sempre batido na tecla, né, que a tendência é que a gente ofereça cada vez mais oportunidades de trazer a comunidade para perto da gente. Então, desde o nosso escritório, né, que a gente fez essa trilha, e a gente está querendo fazer outras estruturas também de educação ambiental e mesmo de visitação, que as pessoas vão lá desfrutar o nosso espaço e aprender um pouco sobre as diversas formações vegetacionais que a gente tem às vezes no mesmo ambiente, né? Aqui você tem uma formação de cerrado, aqui do lado é uma de caatinga, ali já é uma área mais florestada, mas também oportunidades como agentes temporários, como eu falei, que a gente vai abrir agora um edital, né, para 7 vagas. São contratos de 2 anos, podendo ser prorrogado por mais 1 ano. Então é uma experiência única, né? Quem trabalha com a gente viaja esse território todo que a gente está falando aqui, né? Outras oportunidades, estágios, né? O ICMBio tem um programa de iniciação científica que a gente consegue bolsas para estudantes, né, de institutos técnicos ou mesmo de graduação, para eles desenvolverem pesquisas de interesse da gestão da unidade. O próprio voluntariado, também é uma oportunidade de você começar a se aproximar desse universo, também conta para o seu currículo, né? Inclusive nos nossos processos seletivos, no ICMBio no Brasil inteiro, quem prestou serviço como voluntário pontua, né? Recebe pontuação, é uma forma que a gente encontrou de incentivar também esse trabalho voluntário. Então existem várias oportunidades de se aproximar da APA para aprender com a gente, e eu tenho certeza que é uma experiência transformadora, que você não vai ter essa oportunidade em outros lugares e que você vai levar para o resto da sua vida, quem sabe até se tornar um colega nosso na hora que abrir um concurso, ir lá e passar nesse concurso e vir se somar nessa causa que é de todos nós, né? Perfeito. E aí entra também a questão já que a biodiversidade, o ICMBio trabalha esse desenvolvimento sustentável, aí entra a questão o desenvolvimento é inevitável, né? E aí vem a extração de minério aqui na região da APA, logo vem aí o pré-sal, o novo pré-sal brasileiro, quer queira ou não, deve impactar a nossa região aqui também. Como é que vocês já olham para o horizonte vendo todo esse desenvolvimento econômico que já está começando a querer entrar aqui na região? A gente, como eu falei, a gente está tocando o processo de revisão do plano de manejo, né? O plano de manejo é um documento técnico previsto pelo nosso Sistema Nacional de Unidade de Conservação, que para orientar a gestão da unidade,
com vistas ao alcance dos seus objetivos, né? Então, quando a APA foi criada, ela tem lá os seus objetivos e o plano de manejo é o momento que a gente diz assim, que ações que a gente faz para conseguir alcançar esses objetivos, né? Então, um dos instrumentos mais importantes do plano de manejo é o zoneamento da unidade de conservação. Nesse zoneamento, a gente vai, para fazer o zoneamento, primeiro a gente identifica quais são os usos que existem no território. Então, onde é que tem comunidade, que atividades que essas comunidades desenvolvem, onde é que eu tenho empreendimentos instalados, né, de fotovoltaica, de usina eólica, de mineração, de linha de transmissão, de grandes fazendas, onde é que elas estão, né? Porque eu não posso deixar de considerar a realidade em nome do que eu gostaria que fosse, né? Não é isso que o gestor faz. Onde é que eu tenho espécie ameaçada de extinção e tudo. Então, a gente primeiro olha, reconhece esse território, a partir daí a gente propõe, então, quais seriam as zonas e define normas para cada uma dessas zonas para meio que a gente orientar. Então, para que lado que vai crescer, a gente sabe que os municípios vão crescer, as suas zonas urbanas vão aumentar. Então, o que a gente faz no zoneamento? A gente não coloca como zona urbana só o que já é hoje, a gente já dá uma extrapolada, porque a gente sabe que vai aumentar, mas aí a gente extrapola para o lado que a gente quer meio que induzir esse crescimento, né? Para que ele não venha para cima de uma área que é uma área de ocorrência de espécie ameaçada, né? Então, a gente tem que ter um certo jogo de cintura, porque a categoria APA, ela permite a instalação desse tipo de empreendimento. Então, era o que eu estava... Hoje mesmo a gente estava conversando com alguns representantes de alguns empreendimentos aqui na região, e é aquele ditado, organizando direitinho, dá para todo mundo. O que não pode é querer tomar conta de tudo, sair arregaçando tudo, né? O decreto de criação da APA, ele define algumas áreas como de especial proteção, que a gente chama de alvos de conservação, né? Quando vieram aqui fazer os estudos, o que eles identificaram? Várias serras que a gente tem no nosso território, que serras são áreas que resguardam biodiversidade, né? O topo das serras, elas são essenciais para a grande fauna, né? Para principalmente grandes mamíferos, né? Elas são áreas de nascentes, de recarga de aquíferos, né? Então, o decreto de criação da APA já sinalizou para a gente que as serras são áreas que a gente tem que proteger. Algumas serras, não são todas, né? Mesmo assim, são várias. Eu até brinco que vai ser a APA Serras da Ibiapaba, não vai ser só uma serra não, porque são várias, né? Então, essas serras, a gente vai ter um olhar mais especial para elas. Nessas serras, a gente vai definir algumas normas que vão... A gente não vê as comunidades residentes como problema, a gente vê elas como solução. A gente vê elas como potenciais guardiãs, porque elas já estão ali há gerações, os seus antepassados estão ali, elas têm uma ligação afetiva com aquele território, então elas são muito mais sensíveis ao discurso da conservação do que um empreendedor que vem de fora, que ele quer saber onde é que ele vai ganhar dinheiro, onde é que ele vai ter a segurança para instalar o empreendimento dele. Então, as comunidades são nossas parceiras. O que a gente quer é justamente ordenar o território para... a gente não vai poder impedir que se instalem empreendimentos de grande impacto, mas a gente pode pelo menos direcionar para onde que eles vão. Aqui na minha área, especialmente protegida, não. Vai lá para o outro lado, né? Organizando direitinho, dá para todo mundo. Perfeito. Lila, deixa eu te perguntar aqui uma coisa. Você, como agente ambiental, como é que você vê o cenário atual? A gente regrediu na questão de preservação, de conservação, ou a gente está caminhando para um desenvolvimento sustentável? Como é que tu analisa o panorama atual? A gente teve retrocesso nos últimos anos? Ou a gente avançou? Tu quer me... Bom, no Natinho a gente atravessou todo esse período da pandemia junto aí, né? E nós assistimos realmente um boom aí de desmatamento em todos os biomas, não foi só na Amazônia, a Caatinga também sofreu, o Cerrado também bateu recorde de desmatamento. Então, isso é muito preocupante, isso é muito triste, porque as pessoas ainda acham que para desenvolver a gente precisa fazer isso, que não tem outro jeito. Eu acho que a gente está perdendo a guerra da comunicação, a guerra da educação ambiental, né? Mas eu não costumo ser derrotista, não. Eu acho que se for para acabar o mundo, eu vou morrer esperneando. Eu não vou me conformar, não é assim mesmo, não tem jeito, não. Se for para pensar assim, então eu saio desse emprego e vou virar uma ermitã intocada lá no fundo, né? Eu sempre gosto de pensar, bom, tá aqui o problema, o que eu posso fazer? Porque eu não vou salvar o mundo, eu não sou Jesus Cristo, mas o que eu posso fazer? O que nós podemos fazer? Quem são esses nós? Com quem é que eu conto nessa caminhada? Porque a gente tem que manter a chama
acesa, né? Perfeito. E aí, assim, a gente teve muitos retrocessos. Eu vejo com muita preocupação o fato de as milícias cariocas terem invadido a floresta amazônica, né? Eles identificaram que lá é um lugar de difícil acesso, né? É muito fácil você se esconder, é muito difícil, é aquele jogo do gato e o rato, é muito difícil, né, conseguir ser encontrado. Pode até pegar teu equipamento e queimar, mas te achar nem sempre vão conseguir. Então descobriram, e é uma mina de ouro, literalmente, né? A gente está vendo aí a contaminação de mercúrio nos peixes da Amazônia. 30% dos peixes da Amazônia estão contaminados de mercúrio a níveis muito superiores do que os recomendados pela Organização Mundial da Saúde. Então a gente pode, os resultados desses últimos anos de responsabilidade ambiental, a gente ainda vai ver por muitos anos à frente, né? Mas que talvez precisasse acontecer isso para jogar na cara da gente, porque o brasileiro parece que é meio teimoso, né? Parece que insiste em não querer entender, insiste em achar que para desenvolver tem que destruir mesmo, tem que desmatar, que tem que trazer desenvolvimento econômico, que não tem outro jeito mesmo, que tem que botar veneno, porque se não botar a gente não produz alimento. E são questões de crença, não tem base nos fatos, né? Mas eu acho que a gente vence isso nos aliando, porque não é um órgão sozinho que vai fazer isso, né? É identificar quem são nossos parceiros, quem está do nosso lado, e a gente começar a ser criativo, ser propositivo, né? Experiências piloto, de gente que com muito esforço, nadando contra a corrente, estão insistindo em modelos de produção agroecológica, né, de atividade extrativista sustentável, e não pense que estão passando fome nem passando miséria, né, que essa é uma imagem muito equivocada, que só está desenvolvido se tiver um emprego de carteira assinada. Muitas vezes o extrativista ganha muito mais do que o salário mínimo. Isso é verdade. Né? Eles não são miseráveis, até porque, mesmo que eles não ganhem tanto dinheiro, né, mas o alimento que eles comem é um alimento saudável. Né? Eles vivem de maneira saudável, eles vivem em ambientes que eles se sentem seguros, que eles se sentem acolhidos, né? Se sentem queridos pela sua comunidade. São coisas que não têm preço. Eu acho que já passou da hora da gente viver essa ilusão do dinheiro. Né? O dinheiro ele é um meio, ele não é um fim. A gente precisa dele porque ele facilita o escambo de produtos, né? Os escambos de ideias e tudo, mas ele é um meio, ele não tem que ser o fim. Né? O fim tem que ser a felicidade, tem que ser o bem-estar e o bem-estar de todos, porque enquanto tiver gente passando necessidade, passando fome, eu não consigo ser feliz e a sociedade não consegue, porque a desigualdade gera violência, né? E a violência nos assusta, ninguém quer, mas não tem jeito da gente superar a violência se a gente continuar produzindo miseráveis de um lado e bilionários do outro. A gente precisa ter um patamar de qualidade de vida, que isso seja garantido a todo cidadão. Né? Aí tem gente que diz assim, mas tem gente que é sem vergonha, não adianta. Mas aí tudo bem, a sociedade fez a parte dela, o cidadão que não quis. Agora eu não posso... Mas a distribuição de renda tem que acontecer. Tem que acontecer, isso não pode ser justificativa para eu continuar favorecendo modos de vida que uns têm muito mais do que vão conseguir gastar na vida inteira. Que beneficiam poucos. Exato, e enquanto a maioria... transtorno a muitos, né? Exatamente, então tá tudo interligado, né? Na questão ambiental não é só cuidar do bichinho, não, é cuidar da qualidade de vida das pessoas também. Às vezes essa narrativa, né, Lila, que a gente vê, principalmente na imprensa que é financiada, de que tal prática é legal porque traz desenvolvimento para o país, mas beneficia uma dúzia, né? Exatamente. E aquele outro lado que vai ser prejudicado é jogado de lado, às vezes até colocado como o causador do problema. Não é ele que está lá para defender a sua versão da história, né? Porque mas são versões, mas né? a criação com força total tá vindo aí do fundo da Amazônia, ele pode mudar esse quadro, né? Nós estamos num momento assim de muita esperança, né? A gente, servidores dos órgãos ambientais, a gente não está dando conta do tanto de coisa, do tanto de possibilidades que vem se abrindo. Né? Então, está sendo assim, muito animador, né? A gente retomar as nossas atividades, poder sonhar novamente, vamos reformar nossa sede, vamos comprar mais um carro, vamos comprar mais equipamento, vamos contratar mais servidor, vamos aumentar a nossa equipe. Né? A gente está num momento assim, de bastante confiança, mas também sem ingenuidades, né? Porque a gente sabe que temos muito ainda a vencer. Eu só acho que nada disso pode ser desculpa para a gente esmorecer, para a gente desistir. Assim, deu a entender que nesses últimos anos as instituições, principalmente as voltadas para meio ambiente, elas foram sucateadas, é isso? Não apenas que a gente foi sucateado,
eu acho talvez mais do que ser sucateado, a gente foi meio que jogado aos leões, né? Meio que a sociedade foi incentivada a vir contra a gente, né? A gente foi colocado como vilão, como quem estava sendo contrário aos interesses da nação, né? E aí as pessoas, muita gente cresceu, em algumas regiões, cresceram os episódios de violência contra colegas, né? De ameaças contra colegas. A gente viu aí o assassinato, né? Daquele indigenista e do jornalista britânico, o Bruno e o Dom, na floresta amazônica, né? Dominique. Isso é um reflexo, assim, foram várias lideranças que foram assassinadas, né? Porque entrou realmente, o crime organizado entrou nessa seara da exploração ilegal de madeira, do garimpo de ouro, né? Lá dentro da Amazônia. E até hoje isso está lá, assim, por mais que esteja sendo combatido, mas a gente ainda não conseguiu vencer, né? Às vezes você chega a ter medo de ser um agente ambiental, principalmente já nesse período. Já. Aqui na região não, aqui a nossa região, graças a Deus, o povo é muito pacífico, né? Pode até ficar com raiva da gente, fica chateado, reclama na hora que toma uma multa, mas em nenhum dos locais que eu trabalhei, eu me senti ameaçada. Mas a gente já sabe, tem alguns locais que são pontos, né, de conflito, mas a gente tem, assim, um trabalho de inteligência, a gente tem articulação também com Polícia Federal e tudo, a gente não tá de bobeira não, a gente é profissional na história e a gente a gente vai para cima, o que tiver que ser feito a gente vai fazer. E nesse fazer, tem alguma frustração assim de, mas eu não consegui fazer isso, ou não, tu é otimista sempre, assim, ela já disse que não fica... O que me aparenta é que tu não aceita a derrota. Eu já tive momentos difíceis, né, momentos, como eu falei, quando a gente negociava lá com as comunidades quilombolas, foram momentos bem difíceis para mim, mas que ao final houve um processo de amadurecimento institucional e um processo de amadurecimento dos colegas, inclusive, que se colocaram contra mim. Né? Porque depois de um tempo eles aprenderam, né? Alguns até falam assim, não, eu me converti, porque eu cheguei com uma mentalidade, porque assim, para passar num concurso... O que é novo assusta, né? Para passar, o que eu vejo assim, o brasileiro não conhece o Brasil. E a gente, quando trabalha no CMBio, a gente conhece o Brasil real, aquele das profundezas, das entranhas, que ninguém conhece, que o brasileiro não conhece. Então, o que acontece? Às vezes a gente morou a vida inteira na cidade, como foi o meu caso, né? Morei em Fortaleza praticamente minha vida toda. E aí a gente vê um concurso desse, a gente passa e vai para um lugar que a gente não conhece, que a gente não faz a menor ideia de como é que o povo vive ali, mas a gente acha que a gente é o herói, a gente que vai salvar a pátria. Então a gente tem que levar umas lapadas na cara para aprender que não é bem assim, para aprender que aquele povo que vive ali, eles conhecem aquele ambiente como a gente nunca vai conhecer. Perfeito. É impressionante, do Jalapão, o pessoal sabia pela pegada, ele sabia se o carro estava indo ou se o carro estava voltando, se o carro estava pesado ou se estava leve, se o carro tinha passado na véspera ou tinha passado naquele dia. É um conhecimento do ambiente que nenhuma faculdade ensina. Né? Então, é um notório saber, né, da comunidade. Notório saber, é insubstituível. Por isso, eu inclusive, sou a favor desses contratos de agentes temporários, por exemplo. A gente discute muito sobre isso, porque às vezes o pessoal fala, é uma precarização do trabalho, ao invés de estar fazendo concurso para servidor efetivo, fica só com esses contratos temporários e tudo. Eu até posso concordar em parte, mas eu acho muito importante que a gente traga a sociedade para o lado de dentro das nossas portas, porque eu ficar fazendo discurso aqui é uma coisa. Agora, você tá lá dentro, sentir na pele como a gente sente, não tem faculdade no mundo que vai te ensinar isso. Então, eu acho que, nem que seja para a gente, como um programa de educação ambiental, eu defendo que a gente contrate os agentes temporários, e eu acho que a gente precisava, inclusive, ter previsão de cargos permanentes para quem é do lugar. Você pega um cara como o Osiel, por exemplo, que já esteve aqui com vocês, né? O curiólogo, pai de trigêmeos, né? O conhecimento que ele tem da região aqui, nenhum de nós vai ter, nem que a gente morra trabalhando aqui. É verdade. Né? Isso é insubstituível, não tem nenhuma faculdade que vai ensinar o que o Osiel sabe. É só ele. Então, assim, a gente tá morrendo de pena que o contrato dele acaba agora, né? Fica aí até o pedido, nos ajudem a contratar o Osiel pra gente conseguir manter ele nos nossos quadros. Aquela corrente, aquela campanha, fica Osiel. Fica Osiel, né? Porque esse conhecimento, ele é fundamental. Eu acho que a gente precisa incentivar
esse conhecimento e esse sentimento, valorizar, que as pessoas saibam que esse conhecimento é importante, sabe? Contar para o mundo, porque isso é parte da sustentabilidade, é você olhar para os seus conhecimentos, você olhar para os conhecimentos que você herdou dos seus ancestrais, do seu pai, do seu avô, como algo que só tem aqui. Perfeito. Né? E isso é parte da sustentabilidade também, sabe? Valorizar, porque cada vez mais o turista, por exemplo, ele procura essa vivência, ele não quer um negócio padronizado, chegar aqui, todo mundo andar de roupa igualzinho que ele anda na cidade, andar de carro igual que ele anda na cidade, ser um padrão. O ser humano virou um padrão, é igual em todo canto. Não, ele quer ver outras formas de viver, ele quer sentir isso também é valorizado, isso também, e aí isso ajuda a alimentar o orgulho que você tem do seu lugar. Poxa, a galera vem de longe para ver, deve ser bacana, vamos manter essa história viva, vamos levar adiante essa tradição. Isso muito também bom, é um objetivo da APA. Bacana, Leila. Né? Leila, eu poderia estar perguntando para a Leila se ela ama o que ela faz, mas eu não vou poder. Será? Ficou evidenciada, né? Não vou perguntar isso aí, porque seria chovendo molhado, né? Com relação à pergunta que eu fiz sobre se ela tem alguma frustração, percebe-se também no discurso que a frustração não faz parte da vida da Leila, porque ela é determinada, ela faz acontecer. Mas se eu te perguntasse, Leila, defina a sua profissão em uma palavra, qual seria? É uma palavra que eu gosto muito, que é resiliência. Né? O que é a resiliência? É a capacidade de, mesmo você sofrendo um trauma, sofrendo um impacto, sofrendo uma intervenção, você se regenerar e brotar de novo, né? Então, eu acho que é por isso que eu não alimento frustração, porque eu acho que tudo transforma, né? A gente, às vezes, precisa passar por situações difíceis para cair determinadas fichas, para a gente evoluir, né? A nossa evolução não acontece só de forma alegre, não. Às vezes vai pelo trauma mesmo, né? Porque os nossos preconceitos estão ali arraigados, não deixam a gente ver. Então, às vezes, precisa acontecer uma situação traumática para gerar uma transformação. Então, não é um obstáculo, não é uma dificuldade, não é mesmo uma frustração que vai derrubar a gente. E aí? Acabou ali? Não. Transformou. Né? Ali morreu algo que precisava, nasceu de novo. Resiliência, sempre se manter em pé, sempre se manter adiante. Né? Acho que é isso. Cara, perfeito. Nós já estamos praticamente terminando, mas você tocou num assunto aí, numa palavra turista. Até que ponto os empreendimentos do turismo, o potencial turístico que nós temos, pode ser um aliado para o ICMBio para conservar todo esse potencial que a APA tem? E o estado do Piauí, inclusive, lançou um programa chamado Aqui Tem Turismo. Essas ações governamentais, em parceria com a atuação de vocês, do ICMBio, elas garantem um desenvolvimento sustentável para a região? Olha, não só a gente acredita muito no potencial do turismo, né, para promover a conservação da biodiversidade, como a gente tem categoria de unidade de conservação que o turismo é o vetor principal dele, que é... Qual seria essa categoria? Que tem o turismo como o seu principal eixo de gestão. O Parque Nacional. O Parque Nacional, aqui dentro, né? Da nossa... A categoria de parque... Dentro da APA, né? Isso, parque fica dentro da APA. O Parque Nacional de Sete Cidades e o Ubajara. O Ubajara é vizinho, ele não fica dentro, mas ele faz limite com a gente, né? Os parques, sejam nacionais, sejam estaduais ou sejam municipais, quando você escutar assim, é um parque nacional, é um parque estadual... significa que é um cenário de grande beleza cênica, propício para o desenvolvimento da atividade turística. Dá para afirmar que o Parque Nacional de Sete Cidades é o único parque federal dentro da APA? Dentro da APA, sim. É o único parque nacional. A gente tem parques municipais, né? Tem parques estaduais, tem reservas particulares, mas Parque Nacional só tem 7 cidades. Então, a categoria parque, ela é feita... A gente cria um parque quando a gente identifica uma área de grande beleza cênica, que propicia o desenvolvimento da atividade turística, e através disso a gente entende que facilita a promoção da conservação da biodiversidade. No entanto, a atividade turística ela tem sim impactos, né? A gente não busca atividade de impacto zero. Toda atividade vai ter o seu impacto. Mas a gente entende que é melhor o impacto da atividade turística, porque ele depende da conservação para a atividade continuar se mantendo no tempo, do que outros impactos muito piores, né? Então, não é fugir dos impactos, mas é minimizá-los no que for possível
E aí, inclusive, o parque, por exemplo, 7 cidades, vocês sabem que lá tem 9 cidades, não tem 7, né? Mas são 2 que não são abertas à visitação. Então, mesmo num parque nacional, você não abre todo o território do parque, você define aonde é que a visitação pode acontecer e você tem as zonas de preservação, as áreas intangíveis, que é realmente só para conservação, para pesquisa científica, eventualmente, às vezes nem atividade de educação ambiental se faz nessas áreas, porque ali a gente deixa só a natureza ser ela mesma. Né? Então é aquilo, ordenando direitinho, dá para todo mundo, né? Não precisa ser radical, ser extremista em nada, mas a gente entende sim que a atividade turística é importante. Todas as políticas públicas precisam de integração, então é muito importante quando há uma convergência dos estados, dos municípios, do governo federal em prol de objetivos comuns. Eu ainda não tive a oportunidade de ver esse programa recém-lançado, né, pelo estado do Piauí, mas eu fico muito contente porque o Piauí ele tem um potencial imenso, paisagens belíssimas. A gente tem vários parques nacionais, acho que são 4 parques nacionais no Piauí, né? O Parque de 7 Cidades é um dos menores do Brasil, mas em compensação a Serra da Capivara, a Serra das Confusões e o Nascentes do Rio Parnaíba são parques imensos. O Nascentes do Rio Parnaíba é a maior unidade de conservação de proteção integral do Cerrado brasileiro. Ele não pega só Piauí, né? Ele pega Piauí, Maranhão, Tocantins e Bahia, mas ele tem uma grande parte, eu acho que uns 40% dele está no Piauí. Ele preserva as nascentes do Rio Parnaíba, né? E é um cenário de beleza extrema. Então, assim, eu conheço o Piauí de norte a sul, né? E eu não podia imaginar. A imagem que se tem para quem vive fora do Piauí é que o Piauí é aquele lugar desértico, as pessoas são miseráveis, né? Não tem nada para fazer no Piauí. E o Piauí tem uma diversidade de paisagens impressionante. Tem caatinga, tem cerrado, tem um litoral que é pequenininho, mas é muito belo também, né? Então, acho que o próprio piauiense precisa olhar para o seu estado com outros olhos, né? Para que o brasileiro também passe a ver esse estado com esses olhos de encantamento, com esses óculos do encantamento, né? E eu fico muito contente que o estado esteja começando, então, a investir no turismo, porque, sem dúvida, tem um potencial imenso para o estado do Piauí. Perfeito. Pois é, hoje você acompanhou aqui no F5 Podcast essa conversa muito bacana, pessoal. Você conheceu a Lila Lindoso, a moça que gere APA Serra da Ibiapaba. É uma pessoa assim de uma autoestima lisonjeável, é uma mulher batalhadora, empoderada, estudiosa, muito bem relacionada, que sabe o que quer. E a gente ficou assim muito feliz em tê-la aqui com a gente. Para você continuar assistindo conversas como essa, acompanhe a gente aí nas redes sociais, ativa o sininho lá no muito YouTube. Fácil, né, Nuno? É bem fácil, cara. Para você só seguir o canal, ter boas novas e aprender com esse pessoal que gosta de ensinar, que tem prazer em fazer, que são brilhantes, que são de sucesso, que amam o que faz, que abrilhantam essa bancada todas as quintas-feiras, tá certo? Então, nós conversamos com a Lilian de Carvalho Lindoso, Lila, né? Lila. Nome carinhoso, Lila. É um nome de guerra, né? Desde criança eu sempre fui chamada por Lila, nunca fui chamada de Lilian. Então, a minha persona eu só não mudo o nome na justiça porque dá muito trabalho, eu tenho fadiga, deixa assim mesmo. Pois, Lila, faça suas considerações finais aí. Deixa aí sua mensagem para os internautas. Olha, me chame mais vezes para eu me sentir assim tão lisonjeada, né? Tão elogiada. Eu tenho um grande prazer realmente em compartilhar as nossas experiências, né? Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham aprendido. Sigam a gente nas redes sociais, @APA Serra da Ibiapaba. A gente está sempre mostrando as belezas que a APA Serra da Ibiapaba tem. E fico sempre à disposição aí para a gente construir parcerias, construir boas ideias, né? É o que eu sempre digo, o Nonato sabe, no conselho eu sempre falo. Se for para ir sozinha, eu não vou, né? Se tiver parceiro, eu sou parceira. Perfeito. Agora, se for para... Não, Lila, resolve aí, não vou não. Vou não, que eu já tenho muita dor de cabeça para resolver, mas tendo parceiro na caminhada, eu sou parceira também. Perfeito. Tá bom? Então, muito obrigada pelo convite, gente. Sou muito fã, admiro muito o trabalho de vocês. E pode me chamar mais vezes, quando eu estiver assim meio tristinha, aí vocês me botam para cima. Muito bacana. Nós que agradecemos a sua disponibilidade, né, de ter vindo hoje aqui GK. a brilhantar a bancada do F5 Podcast. Então, estamos aí
no canal F5 Piauí, no YouTube, no Facebook, nas nossas plataformas sociais. Se ainda não segue o canal, segue o canal, ativa o sino, compartilhe os nossos conteúdos para que mais pessoas possam ter contato com os diálogos e com os conteúdos do canal F5 Piauí. Agradecer mais uma vez a Nova Netcom, a Real Papelaria e Presentes, a Márcio Antenas e a você, amigo internauta, por estar sempre apoiando aqui o canal F5 Piauí. Até a próxima. Um abraço. Valeu, até mais.